Janja chora em evento, desmente Lula sem querer e ameaça Andréa Sadi. Sentiu demais. Janja chora em evento, desmente Lula sem querer e ameaça Andréa Sadi. Ao longo da história, grandes discursos moldaram civilizações. Martin Luther King, em 1963, clamou "I have a dream" e comoveu o mundo em sua luta por igualdade. Winston Churchill, em 1940, galvanizou a resistência britânica com "Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos". Alexandre o Grande inflamou seus soldados dizendo que a glória da vitória superava o medo da morte. E agora, em 2025, junta-se a esse panteão de titãs da retórica Janja da Silva, a primeira desgrama do Brasil, com seu inesquecível pronunciamento diplomático diante do ditador da China. Tem que censurar o TikTok, porque a extrema-direita tá aparecendo muito. Um discurso que não foi inspirador, nem eloquente, nem sequer coerente, mas certamente entra para a história como o discurso que conseguiu o impossível: enterrar politicamente Lula pela boca da própria esposa. Churchill venceu o nazismo, Luther King enfrentou o racismo, Janja quis calar gente que fazia dancinha e piada sobre o marido dela. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Economia News, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, se inscreva agora mesmo no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, assim você vai estar me ajudando demais. Dito isso, bora pro vídeo. A lambança diplomática de Janja na China foi tão grande que até hoje ecoa no Planalto em forma de choradeira, ranger de dentes e reuniões emergenciais com muito Rivotril. A senhora Janja, sem cargo, sem noção e sem noção do que significa protocolo, resolveu usar um jantar de Estado para cobrar censura de um ditador comunista. Nem o roteirista de Hermes e Renato teria coragem de inventar algo tão absurdo. E a reação não demorou. A esquerda surtou. Nem mesmo os jornalistas que passavam pano em escala industrial para a primeira desgrama conseguiram continuar esse trabalho sujo. A Globo News, sempre pronta para defender o indefensável, largou a Janja na pista como figurante ruim de novela das 9. E segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Mas tentar demonstrar poder não faz o menor sentido, porque o brasileiro não deu poder a ela. O Brasil deu poder a Lula. Ela é mulher do Lula. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Mas o golpe fatal veio da Folha de São Paulo. A Folha publicou um texto que é uma obra-prima do sarcasmo, um hino, um petardo literário. O artigo tratava Lula como um marido perfeito, aquele que assume a culpa por todas as cagadas da esposa. Confira esse trecho. Maridos, aprendam com Lula. Se todos fossem como ele, não haveria esposas carentes e descontentes. Dizem que o amor é cego, que o amor move montanhas. Parece ter também o poder de transformar regimes totalitários em modelos de liberdade. Embriagado de paixão, Lula não só legitimou a fala de Janja, como foi além. Pediu ao companheiro Xi Jinping, um homem de confiança dele, para ajudar o Brasil na regulação do TikTok. Ideia genial! Se não fosse o líder político que mais controla e manipula a internet em seu país, que monitora em tempo real e pune cidadãos que criticam o governo. Janja não é uma cidadã de segunda classe. Nunca ouvi ninguém falar isso, mas Lula tem toda a razão de reafirmar. Ela não só não é uma cidadã de segunda classe, como é a protagonista, a co-presidenta. Com ou sem voto, com ou sem cargo, com ou sem diplomacia. Mas quem se importa com isso quando se tem tanto amor envolvido? Maridos, aprendam com Lula. Quando sua mulher fizer alguma besteira, não critique. Quando der alguma gafe, critique os vazamentos. Nunca o vexame. Invente um novo regime de governo. Mude a Constituição. Convoque um ditador estrangeiro. Mas nunca, jamais,
diga que ela errou. Isso sim seria uma crise de Estado. Se viu. Sinceramente, esse texto é puro veneno destilado com a elegância de quem serviu cianeto em taça de cristal bacará. E quando uma colunista da Folha de São Paulo, a Igreja Universal do Petismo Ilustrado, larga a mão da Janja, é porque ela só tem o apoio do Lula e da cachorrinha Resistência. E vamos ser sinceros, até a Resistência só bajula a Janja na esperança de ser devolvida ao verdadeiro dono. Aquilo é sequestro canino com viés ideológico. Alguém me tira daqui, por favor! Aí veio o grande momento, a tentativa de conserto. Janja apareceu em um evento do Ministério dos Direitos Humanos para tentar limpar a lambança. E conseguiu só manchar mais ainda. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Primeiro, que dificuldade para repetir a mentira combinada com o Lula, hein? Na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Você vê no olho dela. Pera, o que mesmo a gente combinou que o Lula tinha falado antes? É o clássico da escola Janja de atuação. Mentir com emoção e tropeçar na própria arrogância. Aliás, Janja mente mal. Na lista de talentos da primeira desgrama, mentir com credibilidade fica ali entre cantar bem no karaokê e usar talher corretamente em jantar de gala. Ela confirma que falou sim com Xi Jinping, confirma que quebrou o protocolo e ainda posa de heroína perseguida. Olha, isso não é coragem, é burrice mesmo, mas uma burrice com autoestima de astronauta. Protocolos diplomáticos existem há milênios, são códigos de civilidade, não frescura. Mas Janja ignora isso porque ela acha que é a Olivia Pope do Cerrado, resolvendo escândalos com frases de efeito e carão. A nova narrativa da Janja é a velha conhecida da esquerda. Sou mulher, estão tentando me calar. Curioso, ela diz que como mulher não aceita ser silenciada. Mas ao pedir censura nas redes, ela quer calar milhões de mulheres. Mulheres conservadoras, evangélicas, mães, influenciadoras. A Janja quer o monopólio da fala feminina, desde que a mulher pense igual a ela, claro. E por que ela não cita machismos reais? Por que ela não fala do filho do Lula, que espancou a namorada e chamou a própria madrasta de... Será que isso ela não se lembra? Ou será que só interessa militar quando dá like no Instagram? A desculpa oficial da Janja é que ela pediu a censura do TikTok para proteger crianças e adolescentes. Mas todo mundo sabe que a adolescente que ela quer proteger é ela mesma. Uma senhora de 58 anos que se porta como uma influencer incompreendida de 14, desesperada por viralizar e furiosa porque só viraliza sendo zoada. Aliás, os relatos diplomáticos vazados mostram que em momento algum Janja mencionou crianças.
Ela foi direto ao ponto, pediu que o TikTok chinês calasse a direita brasileira. Isso é ditadura com voz de coach do Instagram. Se Janja se preocupasse com jovens, falaria de tráfico de drogas, de facções, de milícia, de escolas dominadas por criminosos. Mas falar de tráfico dá problema com o eleitorado de setas quebradas, né? Melhor tentar censurar meme no TikTok mesmo. E para encerrar essa parte, queremos deixar claro: ninguém quer calar a Janja, de forma alguma. Muito pelo contrário, nós queremos é que ela fale mais, muito mais. A gente quer microfone sem fio 24 horas na orelha da Janja. Que ela tenha um podcast, um canal no YouTube, uma coluna semanal, um trio elétrico na esplanada. Quanto mais ela fala, mais o governo Lula sangra. Cada frase dela é uma planilha de CPI nova. Cada aparição pública é uma crise do Itamaraty. Cada discurso é um outdoor iluminado escrito: esse governo é um circo e a Janja é o palhaço. Como disse o deputado Nicolas Ferreira, com sabedoria e senso de humor, a Janja é nossa infiltrada. É a camisa 10 da oposição. O senhor concorda com a Janja que o TikTok é uma arma da extrema-direita? Não, não acho que o TikTok é uma arma da extrema-direita. A Janja, não fala mal dela não, a Janja é a nossa camisa 10. Dê o microfone na mão dessa mulher, porque quando ela fala é bom demais. Sim, amigos, a história tem seus grandes discursos. Alexandre o Grande convenceu soldados a cruzar a Índia. Churchill prometeu lutar nas praias. Martin Luther King sonhou com igualdade. E a Janja? Janja pediu censura a um ditador estrangeiro porque estava incomodada com o sucesso da direita no TikTok. Não é um discurso histórico pelo conteúdo, é histórico pela burrice. Uma burrice tão concentrada que poderia ser vendida em gotinhas, tipo floral de Bach. Mas, para nossa sorte e azar do Lula, Janja continua solta, falando, tropeçando e expondo a verdadeira face autoritária do petismo. Eles querem controlar as redes sociais, mas não conseguem nem controlar a mal educada da Janja. É preciso regular a primeira desgrama. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu vou roubar você porque eu sou o Lula ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Eu sou Lula, sou um ladrão. Eu sou Lula, sou um ladrão. Eu já escapei da prisão e pra lá eu não volto mais não. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.